nos evangélicos históricos, deve ser interpretado de forma literal, como a regra hermenêutica manda, pela literalidade do texto. Jesus está falando em 3 dias e 3 noites literais. Então, vamos lá, só para a gente raciocinar um pouquinho. Se Jesus disse que ele ficaria 3 dias e 3 noites literais, sim, sepultado, por que existe uma tradição que vai iniciar a semana, na próxima semana, que diz que Jesus morreu numa sexta e ressuscita no domingo? E se você faz as contagens, se Jesus morreu numa sexta à tarde, como eles creem, né? Se Jesus morreu na sexta à tarde, mesmo que tenha sido de manhã, vamos dizer que ainda não bate. Porque para dar 3 dias e 3 noites, soma aí comigo. Vamos dizer que ele morreu de manhã, né? Para ver se dá tempo aqui até o domingo de manhã ele ressuscitar e para ver se bate 3 dias. Vamos lá. Sexta até o sábado de manhã dá um dia completo e uma noite, né? Sim. Vamos dizer, sexta até sábado de manhã, um dia, e a noite dá a noite do sábado. Ó, presta atenção, é a noite do sábado. Por quê? Porque a noite é anterior. A noite é do próximo dia. Isso. Então, na sexta, na parte clara, como o relato de Gênesis diz que era contado os dias, manhã e tarde foi-se o primeiro dia. Então, o segundo dia iniciaria na noite. Então, vamos lá. Passou o dia da sexta, na noite do sábado, né? A primeira noite. Até o sábado de manhã, né? Aí vamos lá pro sábado o dia todo. Vamos lá, 2 dias, com a sexta e o sábado o dia todo. Sim. 2 dias, sexta e sábado o dia todo, né? E a noite do domingo. A noite do domingo. Dá quantas? A noite do domingo pro domingo de manhã dá o quê? 2 dias e 2 noites. 2 dias e 2 noites. Então, se o relato de Jesus Cristo é literal, e Jesus dá um sinal literal, falta aí um dia inteiro e uma noite inteira para alcançar o sinal que Jesus diz. Então, Jesus erraria nos dias, a contagem não bate, né? A contagem não bate. A contagem não bate. Então, já que a gente vê os relatos da aparição de Jesus no domingo, só nos resta uma coisa. Na sexta-feira ele não morreu. Verdade. Porque se ele aparece no domingo, e a gente já deixa bem claro aqui, que a Bíblia, ela não fala que Jesus ressuscitou no domingo, mas ela fala que ele apareceu no domingo. Exato. Levando em consideração como eram contados os dias, como eu já expliquei, a parte clara findava e na noite iniciava o dia seguinte. Então, é bem claro o texto dizer que as mulheres descansavam no dia do mandamento, que era o sábado semanal, né? Que era o 7º dia, conforme o mandamento, como está registrado em Êxodo 20, como está registrado em Gênesis capítulo 2, né? Que Deus abençoou e santificou o 7º dia, e nele descansou. Então a Bíblia, ela deixa bem claro qual dia deveria ser observado, e Jesus não faz nenhuma mudança nisso. Porque se ele fizesse uma mudança nisso, as mulheres não fazia mais sentido os discípulos de Jesus, que foram ensinados por 3 anos e meio por ele, continuar guardando o mandamento, não é verdade? Isso. Nessa semana, pastor Jonas, em que Jesus é morto, tinha um sábado. Sem ser o sábado, o 7º. Tinha um sábado que era sábado de descanso. Isso, tinha um sábado que era o sábado feriado, que era o sábado da Páscoa, né? A Bíblia fala que no dia 14 de Abib era comemorada a Páscoa judaica. E Jesus, ele é traído antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, que seria no dia. E ele, à noite, uma noite anterior, ele ceia com seus discípulos, na noite desse mesmo dia, porque na parte escura já começava o dia 14 de Abib. Ele ceia com seus discípulos e ele come ali a sua Páscoa, que é a sua ceia, que ele institui, né, a Santa Ceia da Igreja Cristã, né? Ele institui a Santa Ceia e ele é traído nessa mesma noite. Nessa mesma noite, que é a noite do dia 14 de Abib, ele é julgado pelo Sinédrio, julgamento religioso, e vai a Pilatos para o julgamento político. E nesse julgamento político ele é condenado à morte. Então teve todo o julgamento durante a noite, a madrugada, adentro de Jesus,
Jesus, os relatos dos evangelhos vão dizer que Jesus foi pegar à noite. Né? E na noite, nessa mesma madrugada, ele é julgado e ele é martirizado durante o dia. E na terceira hora do dia, ele já é crucificado. E esse dia seria o quê? A quarta-feira, então. A noite da quarta. Esse dia do 14 de Abib, para as contas fecharem, já que a gente vê os relatos da sua ressurreição no domingo, só bate as contas dos 3 dias e 3 noites. A gente sabe que não bate com a sexta-feira. Sim. E não tem como avançar porque Jesus aparece no domingo. Jesus não aparece numa segunda, Jesus aparece no domingo. Então, a aparição de Jesus é no domingo, bem cedo. Ao despontar do dia, como diz Mateus 28. Mateus 28, como diz Lucas, bem de madrugada as mulheres foram ao sepulcro. Né? Então, findou o dia do mandamento, as mulheres vão ao sepulcro. E já não vê Jesus já no túmulo, Jesus já está ressurreto. E depois Jesus aparece para elas, para os seus discípulos. Então, nos resta fazer a contagem voltando. Então, só bate o sinal que Jesus diz se a gente olhar para o dia 14 de Abib, né? Que seria o dia da festa da Páscoa. E logo no próximo seria o início da festa dos pães asmos, que era o feriado, que é o primeiro e o sétimo dia da festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Era feriado nacional dos judeus, né? Que era o segundo sábado. Sábado era o quê? Cessar de atividades, era o sabá, era o descanso, e os feriados nacionais eram chamados de sábado. Então, dia 14 de Abib só bate essa conta. Olha aqui, para a gente entender. Sim, vamos lá. Porque muita gente confunde esse sábado que teve na semana da morte de Jesus com o sábado do mandamento. Isso. Né? Então, o relato de Lucas vai dizer Deixa eu ver se eu acho aqui bastante. Que na sexta-feira as mulheres foram o quê? Comprar especiarias para ir lá balsamar, né? Passar ali no corpo de Jesus, né? Aquelas especiarias para tratar ali o corpo de Jesus no sepulcro. Então, olha aqui. O Jesus já estava no sepulcro. Jesus já tinha sido crucificado. Não tem como ele ter morrido na sexta, porque sexta-feira as mulheres vão comprar as especiarias. Compraram na sexta, descansaram no dia do mandamento. E ao domingo... No finalzinho. Isso. Ao despontar. Ao despontar, porque eu já disse, o domingo começava quando findava a parte clara. Então, ao despontar do primeiro dia, né? Isso, diz os textos bíblicos de Mateus. Lucas vai dizer que bem de madrugada. Bem de madrugada é o quê? É o início da noite. Bem de madrugada é o início da noite. Né? Bem de madrugada, ainda na noite, né? As mulheres vão ao sepulcro. Então, é muito nítido que houve 2 sábados, que eram o sábado feriado, que eram chamados de sábados também. Você vai ver lá os dias de festa, eram sábados. Isso. Nas festas judaicas. Então, houve o sábado feriado e o sábado semanal, que as mulheres foram descansar conforme o mandamento, conforme o relato de Lucas. Isso. Lucas diz aqui, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias, né, que tinham comprado, preparado, e algumas outras com elas, né? Isso. Por que elas compraram na sexta? Porque no sábado eles não compravam, Isso. Né? Então, vai ter um relato de Lucas aí, que vai dizer que elas vão comprar as especiarias na sexta. Até porque na quinta era feriado judaico, também era descanso, era sábado, não era, irmão Júlio? Não poderia comprar na quinta. Isso. Então, na sexta elas foram. Porque quinta iniciava o quê? A festa dos pães asmos, e era o feriado, por ocasião da Páscoa, que acontece no dia 14 de Abib, que é o dia que o cordeiro é morto, o cordeiro pascual. Jesus Cristo é sacrificado. Jesus Cristo é morto. Então, no dia 14 de Abib, que se a gente for contar pelo sinal de Jesus Cristo, olha, não é por tradição humana, Sim. não é por achismo humano, mas pelo sinal do próprio Jesus. Se a sua aparição foi no domingo de manhã,
E quinta-feira foi o feriado, o sábado feriado. Sexta-feira as mulheres vão comprar as especiarias conforme os relatos dos evangelhos. E sábado, que é o sábado do mandamento, segundo sábado que teve nessa semana, é o dia que elas estavam descansando. E ao despontar do primeiro dia, elas vão ao sepulcro. Então, a conta, sabemos que Jesus, na quarta-feira, no dia 14 de Abib, ele é preso na noite. O início do dia de 14 de Abib é o quê? Na noite que ele foi traído, que ele tomou a ceia com seus discípulos. A noite de quarta. Isso. Né? A noite de quarta inicia-se ainda depois de terça-feira à tarde. Isso. Aí inicia-se a noite. Aí ele vai se reunir com seus discípulos, aí ele lava os pés dos discípulos, aí ele institui a Santa Ceia, lava pés, aí ele diz, assim como eu fiz, façais uns aos outros. E a palavra vai dizer, na noite que Jesus foi traído. Jesus foi vendido naquela noite. Né? Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, comeu do pão com seus discípulos, bebeu o vinho com seus discípulos. Então, naquela mesma noite, depois da ceia ali, Judas sai para vender Jesus e os soldados romanos vão até Jesus ainda naquela noite, à madrugada. Jesus é preso naquela noite do dia 14 de Abib. Naquela mesma noite, Jesus é julgado pelo Sinédrio. Naquela mesma noite, Jesus vai a Pilatos para ser julgado. Pilatos joga na manhã a responsabilidade para o povo, porque a festa da Páscoa sempre existia a questão da libertação, e sempre eles libertavam um escravo, né? Lembrando também, simbolizando aquela libertação dos escravos lá do Egito, que tem a ver com a Páscoa. A libertação, a Páscoa é a libertação do povo do Egito, né? Então, eles libertavam um escravo. E é onde ocorre o episódio na manhã, naquele dia, né? Bem cedo ainda, aquele episódio que Pilatos lava a mão e joga para o povo a decisão. Isso. E diz, quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? E o povo crucifica Jesus, solte Barrabás. Na manhã. Na manhã. E Jesus começa então ali ser martirizado. E a palavra de Deus vai dizer que na terceira hora do dia. Terceira hora é o que, pastor? Como o dia era contado, a terceira hora do dia era contada na parte clara, né? Sim. A terceira hora do dia, porque assim, a terceira hora do dia ia dar mais ou menos ali 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã Jesus está sendo crucificado e na hora nona ele morre. Deixa eu ver se dá para ver aqui os relatos aqui. Em qual texto? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Amém. Quando você acha aqui, eu vou mandando um abraço para o Pronto. nosso querido Cleito Alves, deixa eu ver, Tiago Oliveira e o nosso irmão Natan conectado aqui com a gente, pastor Jonas. Qual você fez uma visita ontem, né? Está aqui conectado, nosso querido Natan. Seja bem-vindo, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. Continua aí, pastor. Deixa eu ver aqui. Tem um relato bíblico que vai dizer que Jesus morre na hora nona. Então, se a gente for contar, se a terceira hora, que é a hora da sua crucificação, Volta das 9 da manhã. Por volta das 9 e a hora nona, vamos lá contar. 9 da manhã é a terceira, né? Sim. Quarta, 10. 10. 11, quinta. 12 horas do dia é a sexta hora. Sexta. Sétima. 2 horas. De 12 a 1, é uma, né? 2 horas, né? 2 horas a oitava. 3 horas para as 4 horas, mais ou menos. Jesus está dando os últimos suspiros, né? Ainda à tarde. Então, a hora que Jesus dá os seus últimos suspiros ali, no dia 14 de Abib, Sim. né? Até 3 e pouquinho, às 4 horas da tarde. Jesus morre. Jesus está morrendo. Então, ainda na tarde, né? Uhum. E é nessa contagem que a gente tem que fazer, para dar 3 dias completos, teria que ser uma ressurreição na tarde. Isso. Né?
Porque feriria o princípio do sinal que Jesus deixou. Se ele não completasse os 3 dias e 3 noites, né? Então Jesus cumpre categoricamente o que ele promete quando a gente analisa o relato e entende que mais ou menos 4 horas da tarde, que é a hora nona, como diz o relato bíblico, é a hora que Jesus está morrendo. Se a gente contar que na quinta foi o feriado, sexta-feira as mulheres foram comprar as especiarias e sábado foi o dia do mandamento, né? Elas estavam descansando e elas só vêem Jesus no despontar do primeiro dia, no domingo bem cedo. Então a contagem de quarta-feira à tarde, que é a hora nona que Jesus morre, a gente percebe pelos relatos bíblicos, né, que sábado à tarde seria o dia exato da sua ressurreição. Então, se a contagem e o sinal que Jesus deixa de 3 dias e 3 noites, partindo dos princípios de quando foi os feriados, né, de quando Jesus tomou a ceia com seus discípulos, né, que foi na noite dos pães asmos, né, ele toma ali a ceia com seus discípulos, tanto é que o pão que ele usa também é um pão sem fermento, né, e a Páscoa, que era quando o cordeiro seria sacrificado, só seria no dia 14 de Abib, que seria a Páscoa ali dos judeus de Jerusalém, né? Porque tinha os judeus da Galiléia que comemoravam um pouco antes, e o judeu de Jerusalém comemorava um dia antes, e era diferente. A Páscoa do judeu de Jerusalém, da capital, era um cordeiro, e a outra era o pães asmos, né? Que era os da Galiléia, que era ali o pessoal mais humilde, mais simples, né? Jerusalém era a capital, então tinha uma festa grande, né? Tanto é que reunia judeu de todo canto. Tinha judeu de todo canto lá nas festas, nas festividades. Então vamos lá, pastor Jonas. A contagem de Jesus morrendo na quarta à tardinha. Na quarta tarde, de 3 e pouco às 4, né? Se a gente for para a hora nona, a contagem da hora nona. Né? De 3 às 4 da tarde, né? Por aí. Vamos lá para a contagem para ver onde é que bate. Os 3 dias e 3 noites. Porque assim, se o dia tem 12 horas e a Bíblia, e o próprio Jesus vai dizer que o dia tem 12 horas, né? Sim. A hora nona ainda é a tarde. Aí vai a hora décima, a hora 11ª e a hora 12ª. Então, 3 horas mais ou menos, que é a hora que Jesus morre, que vai até 6 horas da noite, para completar as 12 horas. Isso. Jesus mesmo diz, olha, o dia tem quantas horas? 12 horas. Das 6 às 6, isso aí. 6 às 6 é um dia, que dá 12 horas exatas. Então, a hora nona é 3 horas da tarde. Exatamente. Né? De 6 da manhã começa a primeira hora, de 6 às 7, de 7 às 8 a segunda hora, de 8 às 9 a terceira hora, que é a hora que Jesus é crucificado. E na hora nona, conforme os relatos dos evangélicos, Jesus está dando o último suspiro. 3 e pouquinho da tarde, Jesus está morrendo. Pronto. Então, o momento exato da sua ressurreição, como ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites inteiros, literais, entendendo pela literalidade do texto, interpretando com as regras hermenêuticas, indo pela literalidade, nós entendemos que ele ficou 3 dias e 3 noites literais. Então, deveria ser na hora nona, completaria os 3 dias e 3 noites. 3 horas, e partindo do dia exato da morte de Jesus, numa quarta-feira, sim, vamos lá. Ele passou quarta, sepultada, até o sábado, feriado, né, que é a quinta. Então, da quarta à quinta... vai lá, a noite da quinta. Começaria ainda no mesmo dia, né? A noite da quinta. Começaria findou a parte clara. Isso, começa... Depois das 6, começou a noite da quinta, né? A noite da quinta, uma noite, né? Uma noite, o dia da quinta, uma noite e um dia. Vamos para a noite da sexta. Isso, segunda noite. Segunda noite e um dia. E o dia da sexta? O dia da sexta, 2 noites e 2 dias. Isso. Né? Aí a noite do sábado, 3 noites, 2 dias. E o dia do sábado. Fecha 3 dias e 3 noites. Não, pelo sinal de Jesus,